Olá, seja bem-vindo ao canal Rancho da Matemática mais uma vez para uma questão de função quadrática. Então, a questão número 2 pede esboçar o gráfico da função y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, determinando, letra A, as raízes. Aí nós vamos ter letra B, letra C e letra D. Ao longo do percurso da resolução, você vai ver o que cada letra está pedindo. Então, vamos para as raízes. Então, veja, nós temos a função y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Para resolver as raízes, basta você igualar a zero e resolver a equação do segundo grau. Para isso, ficamos 2x ao quadrado menos 3x mais 1, que é igual a zero. Nesse momento, é importante que você, aluno, consiga identificar os coeficientes da equação. Nós temos aqui o valor de A, que vale 2, o valor de B, que corresponde a menos 3, e o valor de C, que corresponde a 1. Por que que o A vale 2, o B vale menos 3 e o C vale 1? É só você lembrar desta equação. Ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Então, nesse momento, para você tirar o coeficiente a, é aquele termo que está antes do x ao quadrado, que corresponde exatamente a 2. Veja aqui, ó. Para tirar o b, é o termo que está antes do x sozinho. Então, esse termo é o menos 3. Veja que eu retirei aqui, ó. E o termo c, que é o termo independente, está aqui, ó, 1. Então, o a e o b da equação retirado, basta você resolver agora aplicando Bhaskara. Aplicando Bhaskara, nós vamos ter delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Para isso, substitua as letras. Se eu tenho b e o meu b é menos 3, então eu vou colocar aqui entre parênteses menos 3 elevado ao quadrado, menos da fórmula, 4 da fórmula, que multiplica o a vale 2, que multiplica o c, que vale 1. Resolvendo, temos menos 3 ao quadrado, é a mesma coisa que você pegar menos 3 vezes menos 3, ou seja, 3 vezes 3, você vai encontrar 9, e os sinais vai ficar duplo, ou seja, menos vezes menos, que também vai dar mais. Continuando, nós temos uma subtração que, na verdade, vai multiplicar 3 números, né? Tem aqui 4, 2 e 1 sendo multiplicados. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. E o sinal, no caso aqui, ficou, né? Determinante, ou seja, o delta é igual a quanto? Né? Você tem 9 menos 8, vai dar exatamente a 1. Ou seja, o delta, ou discriminante da equação, é igual a 1. Para finalizar, basta você usar essa outra formulazinha. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Utilizando essa aqui, você vai encontrar os valores de x, né? X' e x'. Então, fica x é igual, eu já tenho menos da fórmula, o b, está aqui, ó, o b, ó. O b também é negativo, então vou colocar no parênteses, menos 3, fecho, sinal de mais e menos, a raiz do delta. O delta nós já encontramos, está aqui, é igual a 1. Tudo isso dividido para 2 que multiplica a. Então, 2 que multiplica a. O a está aqui em cima, ó, ele vale exatamente 2. Então, fica 2 que multiplica 2. Né?
Então, nós temos esse sinal dentro e o sinal de fora serão multiplicados. Então, vai dar 3 positivo. 3 positivo, né? Mais ou menos. A raiz de 1 é exatamente 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Né? Então, aqui embaixo vai dar 4. Então, o que está faltando agora? A gente descobrir o valor de x' e x2'. Então, para o x', nós temos... Veja aqui que nós temos o sinal positivo e o sinal negativo. Então, nesse momento, a gente faz uma separação. Para o x', a gente pega 3 mais o 1, dividido para o denominador 4. Portanto, o x' vai ficar 3 mais 1, 4, dividido para 4. E 4 dividido para 4 dá exatamente 1. Então, nós já temos uma das raízes. Segunda parte, x, 2 linhas. Nós vamos ter, em vez de pegar o sinal de mais, pega o sinal de menos agora. Então, você vai ter 3 menos 1 dividido para 4. Portanto, nós vamos ter no x 2 linhas. 3 menos 1 dá 2. E 2 dividido para 4, né? Nós podemos utilizar esse aqui como resposta, mas simplificando fica 1 sobre 2. Ou seja, quais são as raízes da equação? 1 e 1 sobre 2, ou seja, meio. Então, para essa primeira parte, que a questão pedia para esboçar o gráfico da função, mas ele deu por parte. A letra A está pedindo só as raízes. Então, nesse momento, a gente já tem as raízes da equação, que é 1 e meio. Então, na segunda letra, ele já pede uma outra coisa. Tá? Então, vamos lembrar que mais na frente será solicitado esses valores aqui, ó. Será solicitados esses valores. Então, nós temos 1, né, e meio. Então, esses valores serão solicitados mais à frente. Para a segunda letra, né, que é a letra B, ele pede as coordenadas do vértice. Tá? Então, as coordenadas do vértice. Está dizendo aí o texto em branco, né? O vértice V de uma parábola é representado pelo ponto de intersecção do eixo de simetria com a própria parábola, ou seja, onde a gente vai poder encontrar o seu ponto de máximo, ponto de mínimo. Então, nessa questão, só está solicitando as coordenadas do vértice, né? Então, para resolver as coordenadas do vértice, a gente vai precisar o seguinte. A coordenada do vértice ela é dada pela seguinte expressão. Nós vamos ter menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, é necessário que a gente resolva a primeira parte para encontrar o valor de x e a segunda parte para encontrar o valor de y. Lembrando que isso aqui será o ponto, ou seja, o par ordenado que corresponderá à coordenada do vértice, ou seja, o x, y. Então, vamos lá. Como é que eu vou encontrar o meu x do vértice? Então, eu tenho aqui x do vértice vai ser igual a menos b dividido para 2a. Portanto, é só você lembrar quem era o b da equação. Então, vou voltar aqui um pouquinho, ó. O b da equação, tá aqui, ó, era menos 3, tá? Menos 3. Então, se era menos 3, eu já tenho menos da fórmula. Menos, abro parêntese, menos 3, dividido para 2a. 2 que multiplica a. Se você não lembra mais, ó, veja, quem era o a? O a está aqui, ó. O a valia 2, né? Então, vamos lá. 2 que multiplica 2. Então, para isso, a gente tem aqui os dois sinais multiplicados, vai dar positivo. Então, dá 3 sobre 2 vezes 2, 4. Então, a coordenada do vértice que corresponde ao x é exatamente 3 sobre 4. Isso
o x. Então, está faltando descobrir o y. Para descobrir o y do vértice, então você vai fazer y do vértice é igual a delta sobre 4a. Se você não lembra, dá uma voltadinha aqui, ó. O delta deu 1, tá? Então, no lugar do delta, a gente vai colocar aqui, como tem o sinal negativo, coloca o sinal negativo. E o delta é igual a 1. Tudo dividido para quanto? Para 4 que multiplica a. Você acabou de ver que o a vale 2. Então, 2. Então, nós vamos ter menos 1 dividido exatamente para 8. Então, aqui está a segunda coordenada do vértice. Ou seja, o vértice, né, as coordenadas do vértice da parábola vai ser exatamente o x é 3 sobre 4 e o y vai ser menos 1 sobre 8. Então, está aqui. É necessário para as próximas, né, letras a ser resolvidas. Então, nós já resolvemos a equação do segundo grau, que você tem como raízes, né, que pedia na letra A, o 1 como raiz x' e x2' nós temos meio, tá? Então, nós temos essas duas letras já respondidas. O vértice da parábola, as coordenadas do vértice da parábola, é exatamente 3 sobre 4 e menos 1 sobre 8. Então, agora ele pede a classificação de y, né? Ou seja, y do vértice. Valor mínimo ou valor máximo da função. Então, para isso, veja só. Quem foi que deu no y? No y nós tivemos o y do vértice foi exatamente menos 1 sobre 8. Então, o y do vértice foi menos 1 sobre 8. Menos 1 sobre 8. Então, ele é o valor de mínimo, né? É o valor de mínimo por quê? Por que ele é o valor de mínimo? Vou botar até aqui. Ele é o valor de mínimo. Por quê? Esse aqui é um V e um M, tá? Valor de mínimo. Por quê? Porque o A da equação, se você observar, o A da equação, ele é positivo. Então, se ele é positivo, a parábola vai dar com a concavidade voltada para cima, tá? Então, nesse caso, nós temos a classificação do y vai ser o valor de mínimo e não o valor de máximo, tá? Exatamente porque a concavidade da parábola está voltada para cima, ou seja, está mais ou menos assim, aquele U, né? Tudo bem, vai estar mais ou menos assim, tá? Não sei aonde vai cortar aqui os eixos, mas vai ser mais ou menos assim. Se a concavidade fosse voltada para baixo, seria ao contrário, né? Aquele U emborcado, ou seja, U de cabeça para baixo. Então, tá aí a classificação do y do vértice. O y do vértice dá-se a classificação pelo valor A. E o y do vértice, no nosso caso aqui, da letra B, deu exatamente aqui, ó, menos 1 sobre 8. E como o A é o determinante aí para dizer se é valor de mínimo ou valor de máximo, né? Então, o A é positivo, então, no caso, será o valor de mínimo. Na quarta letra, que é a letra D, pede a interseção da curva com o eixo Y. Então, aqui é onde está pedindo, né? Quando você esboçar o gráfico, mostrar exatamente, né, onde é que ele está cortando o eixo Y. O eixo Y. Então, a função, só para lembrar, a função é y, que é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, tá? Então, tá aí, a função é 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, para mim poder saber onde há a interseção da curva com o eixo y, eu posso atribuir o valor zero para x. E se eu atribuir o valor zero para x, fica 2 vezes 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0,
mais 1. Então, se você observar, nós temos o seguinte. Aqui tem uma potência, mas vai ser multiplicado pelo mesmo zero. Então, aqui acabou, né? 3 vezes 0, acabou. Então, sobrou exatamente 1. Então, onde é que a parábola, né, a curva vai ter esse momento de interseção? Onde é que vai cortar o eixo y? Exatamente no 1. Ou seja, o ponto vai ser esse aqui, ó. O x vai ser 0 e o y vai ser exatamente 1. Tá? Então, aí, mostrando onde a curva da parábola, né, vai cortar o eixo y, ou seja, o momento que há a interseção. Eu vou tentar aqui desenhar o gráfico. Não é fácil, mas vou tentar aqui. Suponhamos que fatiar ele aqui em 4 pedaços. Aqui seja 1, aqui seja exatamente o 3 sobre 4, aqui seja meio, né? Seja meio. Esse eixo aqui, ele passando, imagine que nós temos aqui 0 no centro, e por aqui a gente tenha menos 1 sobre o 8. Ou seja, eu estou colocando todas as coordenadas que a gente encontrou para trás, tá? Então aqui, fatiar novamente em 4, veja que a partir da medida 4 é que eu estou colocando como se fosse uma unidade, tá? Então, nós tivemos o ponto 0, 1, né? 0 e 1, então esse ponto vai estar exatamente aqui, ó, tá? Que é exatamente onde a parábola vai cortar o eixo, né? Nós tivemos, se você lembra aqui, ó, nós tivemos a coordenada do vértice, que foi 3 sobre 4 e menos 1 sobre 8, né? 3 sobre 4 e menos 1 sobre 8, então menos 1 sobre 8 está aqui. Então, vamos fazer a ligação, 3 sobre 4, então o ponto vai dar exatamente aqui. Nós tivemos ainda, lá na primeira letra, nós tivemos x1 e o x meio. Então, o x' e o x duas linhas deram respectivamente em cima do eixo, né? Você tem aqui, ó. Muito bem, então a gente teve esses pontos. Só recapitulando, a interseção da curva com o eixo y. Então, nesse momento, você vai pegar todos os pontos e localizar aqui no gráfico. Não está muito legal, porque para desenhar com essa caneta aqui não é fácil, né? Então, vamos lá, vejamos por onde a curva vai passar. Coloca aqui uma outra cor. Nós temos o seguinte, vou tentar fazer aqui. Então, suponhamos que eu consegui fazer a linha, né, a curva exatamente em cima dos pontos. Então, nós temos, ó, o momento que há a interseção é aqui, ó, onde nós tínhamos, né, o ponto 0, 1, onde a parábola iria cortar o eixo y. Aqui nós tínhamos o x da equação, que era o x' e o x duas linhas, que era 1, e o outro era 1 sobre 2, que é meio. E esse último ponto aqui de baixo é exatamente as coordenadas do vértice. Pronto, então só recapitulando, nós tínhamos uma questão onde estava pedindo para esboçar o gráfico da função y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, determinando as raízes. Então, a primeira, como era para determinar as raízes, você iria igualar a função a zero, para transformar em uma equação do segundo grau e você resolvê-lo. O primeiro passo foi retirar os valores de A, B e C, que deu 2
B deu menos 3 e o C deu exatamente 1. Tudo isso, para saber, tem que comparar esta equação genérica que está aqui do lado. Após isso, você aplica, né, a formulazinha de Bhaskara, que está aqui, começando pelo delta, B ao quadrado menos 4AC. Foi encontrado o valor 1 para o delta. O próximo passo foi você aplicar, né, essa outra que você fatiou em duas, né? Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aplicando, você vai encontrar o x' e o x duas linhas. Ou seja, as raízes da equação, que deu 1 e deu meio. A letra B pedia as coordenadas do vértice, ou seja, é exatamente onde tem a curva e o eixo de simetria, né? Então, é exatamente nesse ponto, 3 sobre 4 e menos 1 sobre 8, é que está o vértice da parábola, né? As coordenadas do vértice da parábola. Então, foi encontrado aqui, ó, o x e foi encontrado o y. Então, o próximo passo, ele pedia a classificação do y do vértice, ou seja, a parte que está ligada exatamente ao y, que foi 1 sobre 8 negativo. Então, como o valor do a da equação, que a equação está dizendo lá 2x ao quadrado menos 3x mais 1, então, nós podemos dizer o seguinte, que esse valor aqui, ele corresponde a A. Se ele corresponde a A e é positivo, então a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, quando a concavidade da parábola é voltada para cima, nós temos o ponto de mínimo. Então, está exatamente lá no menos 1 sobre 8, né? E a última letra, ela pedia a interseção da curva com o eixo y, ou seja, onde era que a parábola cortava o eixo y. Então, está aqui, ó. Ela corta exatamente no ponto 0, 1. Coordenada 0 para x e 1 para y. Como foi que eu fiz para saber isso? Apliquei, né? Coloquei aqui x igual a 0 e apliquei a função. Então, x igual a 0, nós vamos ter 0, não está nem para positivo nem para negativo, no caso do x, então vai ficar exatamente em cima do eixo. E o eixo y foi cortado exatamente lá no 1. Esboçando o gráfico, nós encontramos aqui, né? Eu localizei todas as coordenadas que foi dada na questão. No gráfico não está muito legal, mas dá para entender, né? Então, esta foi mais uma questãozinha aí sobre função quadrática. Então, deixe seu like aí no vídeo, se inscreva, marque o sininho e até uma próxima questão. Valeu!